Não tava conseguindo entrar, não sei o que que deu. Tudo bem? Bem-vindos primeiro pessoal do GTV que vai ver esse vídeo depois. Tem muitas pessoas assistindo de manhã, quando acordam, porque dizem que tá tarde, né? E respeitamos isso. E algumas pessoas esperam até esse horário para ficar conosco. Que maravilha! Ah, o Luiz já chegou, né, Luiz? Tô te vendo aí. E me veio uma música para agora a gente começar, que eu adoro e eu acho que tem tudo a ver. Eu tava procurando ela, daí eu fui entrar no Instagram e não tinha conseguido. Vamos lá. Vamos ver se vai dar certo. Ih, não deu certo. Vou botar de novo. Como vocês estão? Hoje o tema é sensacional. Enquanto vocês vão entrando, o tema é sobre pai. Nós levamos um tempo, às vezes, até chegar nessa grande liberdade que a função pai nos traz. E o Luiz, para mim, é uma pessoa muito apropriada para trazer esse tema lindo, lindo, lindo. Então, quem aí tem vontade de curar a questão com o pai, curar tudo que tem a ver com conquistas, o Luiz vai falar sobre isso, né? Muitas vezes a gente fica num movimento na vida que é de esforço, que não avança, sabe? Aquele avanço, aquele pulso, aquele movimento. E a gente vai trazer essa compreensão pra cá. Vamos ver se agora vai dar certo. Não é pra tocar essa música. Não deu. Então deixa quieto. Eu vou chamar o Luiz então pra gente começar. Luiz, me dá um oi de novo aí. Dá um oizito. Oizito, 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 oizito. Não achei ainda. Só dá um oi, que Luiz, que daí eu já te convidou, então tu mesmo me convida. Tanto faz. Achei. Olá! Bem-vindo, meu amor! E aí? Que E bom menino revê-la, mesmo malinho. que mesmo que distante, né? É igualmente. Bom para Chazinho ou satisfazer um pouquinho da cafezinho? saudade. Cafezinho, não é muito certo. Ah, mas eu também adoro. Adoro tomar um café de noite. Oi, Eu, galerinha, o em pessoal geral, não tomo. entrando, dando oi. Ó, hoje, gente, o Luiz, vocês vão ver que ele tem uma facilidade gigantesca de deixar as coisas claras. A comunicação do Luiz é extraordinária, pra mim é fantástica. Tu viu, Luiz, que eu escolhi de novo você para esse tema? É, e era outra Que coisa coisa, que eu né? De ia. novo, o Luiz dá aula pra gente, tá? Pessoal, só pra saber na nossa formação. Mas eu quero te contar uma coisa, Luiz. Antes de tu começar, eu vou te dar muito mais palavras, tu vai falar muito mais. Tá travando teu vídeo. Travou pra Tá, mim. Pra vocês tá também travou? travando? Não. Pra mim travou. Agora deu. É, tu tá me ouvindo bem, né? Bem, ótimo, sem trava. Eu quero contar uma coisa pra vocês, assim, ó. Eu trabalho há anos com constelação. A Luiz e eu fomos colegas, inclusive alunos do Décio. Tu viu o Décio? O Décio vai ser nosso convidado de amanhã, Luiz. Que responsabilidade, porque ele tem o mesmo tema, né? Eu Aí acho ótimo, sabe? Porque o eu fiquei em mesmo dúvida tema. se tu quis me fuder ou se tu quis fuder ele. Não, é o contrário, sabe por quê? Sabe quando um complementa o outro? Para mim é perfeito. Para mim é perfeito. E também, assim, ó, eu acho que o nosso papel aqui, o teu papel bastante forte, é trazer a compreensão. E eu acho que o Décio amanhã vai ter uma outra função. E vai tirar um monte de dúvidas, a coisa mais da dor. Eu acho que as pessoas vão trazer dor para ele. Tem que dar umas pinceladas. E eu acho que, eu não sei, foi muito engraçado porque foi intuitivo, tá? E eu senti que tinha a ver mesmo com o campo, com essa. E quando eu percebi, na verdade, não me dei conta na hora que eu vi que eram vocês dois juntos. Era pra ser. Assim, nossa, que interessante. E aí eu pensei, foi pra razão, né? Pensei, será que eu fiz Aconteceu. certo? Aí depois eu, não. Meu coração tá em paz. É assim, tinha que ser, tinha que ser. Mas eu queria te falar uma coisa, primeiro.
contar para vocês que o Luiz é nosso professor da formação. Ele dá aula tanto de. Bom, dá aula de qualquer coisa, né, Luiz? Eu posso te convidar a qualquer tema, você dá aula, mas ele já deu módulos dessa função pai. E também foi convidado, e aí agora na época da pandemia, a gente teve que adiar, que foi da hipnose, né? Hipnose E ericksoniana. E o Luiz trabalha com hipnose ericksoniana e é incrível. Inclusive, se tu quiser fazer no finalzinho uma meditação com a gente, ia ser massa também. Claro, se sobrar tempo, estou à disposição. E aí, Luiz, tu falou uma coisa que talvez seja até um ponto de partida, não sei. De todo tua. Eu lembro que de todo o curso fiz questão de participar, não sei se tu lembra, que eu fiz questão de fechar minha agenda e ser aluna da primeira vez que tu veio dar o curso. E aí, porque eu gosto muito disso, né? De me colocar nesse lugar, de aprender de novo, de tomar de novo. E eu me lembro de uma situação, de uma cena, primeiro de uma expressão que você trouxe do Bert Hellinger, né? Que é a mãe é a felicidade, o pai é o paraíso. E que eu acho lindo. E aí, tu foi o meu pai, não sei se tu lembra, que tu fez um papel que tu trouxe. Cara, quando eu te vi, eu vi o meu pai nos teus olhos. Nossa Senhora. Parece que toda a compreensão que eu tinha até então, que eu tive sempre da função pai, de tudo, de mãe e pai, de tudo que eu tive, naquele momento, sabe quando faz assim, clac, sabe? Se encaixou de um jeito que eu ganhei uma potência tão Uau, grande para tantas coisas a partir disso, porque eu sempre fui muito conectada a meu pai, mas é como se agora eu fiz toda aquela. Eu migrei para minha mãe para fazer o papel de resgate do feminino, porque eu sempre fui a filhinha do papai, né? Migrei para minha mãe, consegui essa força e faltava aquela coisa do ficar tudo bem com o pai, sabe? Tipo, agora fechou, agora vai com tudo, assim, né? Com pai, com lindo. mãe, com tudo. E isso sempre foi muito forte em mim. Mas aquilo, eu tive uma visão muito espiritual do pai naquele dia. Então, quando eu digo que me deu potência e tu foi e me ajudou muito, foi nessa minha versão ainda mais de autonomia da minha própria espiritualidade. Então, porque pai é muito conexão espiritual. E ali me trouxe muito forte. Então, só para te compartilhar, né, tua Lindo. contribuição. E gostaria Mérito de te teu, deixar né? bem à Inclusive, quero vontade. honrar a tua generosidade de sempre. Já falei isso várias vezes e continuo sentindo assim. Você é muito generosa. Você poderia fazer isso tudo muito bem, sem ajuda, e está sempre compartilhando, e sempre compartilhando de um jeito que você está honrando os teus colegas. E eu quero, inclusive, ser mais parecido contigo. Com certeza, você é uma grande inspiração para mim. Ah, gratidão, como é bom isso. Você também. Então, o tema hoje é livre, né? Nós fizemos uma sequência de lives, fomos a autonomia do eu, a primeira, para poder ancorar tudo isso. A segunda foi a criança interior, com o Luciano Alves. A terceira foi as 4 etapas para chegar na mãe, né? Para o sucesso com a mãe. A quarta foi mãe de novo, o amor possível. E a gente até falou, né, que é muito mãe para chegar no pai. E É, agora a gente pincelar um pouco do caminho para poder chegar a esse pai e realmente alcançar o extraordinário. É falar daquilo que é possível. Fique bem à vontade também, eu vou lindo. ficar prestando atenção nas perguntas para a gente seguir. Bem à vontade é 100% à vontade, né? É. Então, a primeira coisa que eu acho que eu compartilharia com a gente, que eu nos lembraria, é de que nada é mais extraordinário do que o caminho comum, do que a vida comum, do que a vida ordinária. E que quando a gente pensa naquilo que a gente pega com a mãe, todo o amor, toda a nutrição, toda a capacidade que a gente recebe da mãe de nutrir vínculos, de manter relações, e a gente pensa quando a gente se move desse lugar da mãe para esse lugar para o pai, e a gente lembra o que o pai, o homem, representa ao longo da humanidade, da história da humanidade, a gente vai lembrar que a potência masculina de pai tem muita conexão com aquilo que é prático, com aquilo que é da vida diária, com aquilo que diz respeito à manutenção da vida. Então, é trabalhar, é ter sucesso, é construir uma vida comum, né? Então, acho que eu entendo esse extraordinário de sim, a gente quer viver uma vida maravilhosa, e fiquei com o título o dia todo mastigandinho, sabe?
e só conseguia me lembrar daquela história do grande e do pequeno Orfeu. Você conhece, Sheilinha? Não lembro agora, pode falar. Hum. É uma das minhas histórias preferidas do Bert. O Bert diz assim: era uma vez um grande Orfeu, que ele era um musicista muito famoso, e isso deu a ele a ideia de que ele teria o direito de ter a melhor esposa do mundo. Ele então encontrou a Eurídice, e no casamento dele, Eurídice morreu e foi até as profundezas do inferno. Ele então usou todas as artimanhas possíveis que ele tinha para ir até lá e buscar de volta Eurídice. Ele então não conseguiu resgatá-la e ficou ainda mais infeliz e profundamente triste, jamais conseguiu se alegrar de novo na vida. E só que a tristeza que ele sentiu por perder o grande amor fez dele um musicista ainda mais famoso. Ninguém se tornou mais famoso como um tocador de harpa do que o grande Orfeu. O mundo inteiro conhece o grande Orfeu, mas ele jamais conseguiu ser feliz. E aí, de outro lado, teve o pequeno Orfeu, que não cantava tão bem, não tocava tão bem, teve uma esposa comum, um emprego comum, filhos comuns. Porém, ninguém foi mais feliz do que ele. Ninguém o conhece, exceto eu. É uma história linda, né? Sim, sim, é isso. Na verdade, É. a ideia da provocação do título é justamente essa. Por que a gente busca tanto fora, né? Porque É, o extraordinário, por que tem que estar lá fora? Por isso que a primeira live eu falo muito da autonomia, né? Aquela coisa que está aqui dentro e assim, uau, né? Tem tanta coisa para fazer, para entregar para o dia a dia, acordar feliz, acordar disposto, tocar a vida de um jeito que você tome ela de volta, né? Ou seja, que está sempre lindo. em reabastecimento. O extraordinário é isso, é viver, né? Então, mas eu acho que acho importante igual, de qualquer forma, é a nossa capacidade também de romper um pouco com a normose, né? Porque o nosso ordinário não precisa ser no sentido normativo do bem comum, de ser igual a todos. Pode ser Não é a mesma muito coisa que bom do meu comodismo, jeito. né, Sheilinha? Isso, Claro, são comodismo e se alegrar com aquilo que é possível não são as mesmas potências, né? Pelo contrário, eu me alegro com a vida comum, construindo uma vida comum cada vez mais plena. Não é deitar na cama e se contentar com tudo que surge, sem a gente compreender que realização e sucesso não é um direito, né? É um dever. exatamente. Eu sempre falo isso também. Ah, você acha, ah, eu tenho o direito de ser feliz. Não, você tem o dever de ser feliz. Vai fazer alguma coisa para isso. Tira a bunda da cadeira, né? É E a eu nossa maior sinto muito obrigação. essa força do pai do movimento, né? Que é o que traz realmente para ação mesmo, para a gente fazer acontecer. Inclusive nessa própria busca do autoconhecimento, essa força do pai também ajuda muito a gente buscar olhar, porque quando a gente olha para dentro, a gente tem a potência para olhar para o todo, olhar para fora, né? A gente olha de um outro lugar, com uma outra lupa, né? Eu estou muito curioso com o que são esses eu quero que surgem. Tem um Então, sorteio viu, depois? gente? Então é assim, ó. A gente tem feito sorteios nas lives. Hoje eu vou sortear um livro, tá? Olha que Que chique. eu esqueci de trazer para casa, gente. Me perdoem, eu estava na empresa até agora, eu atendi até as 9 horas da noite, 9h10 saí da empresa. E aí eu vim naquela coisa de tentando me atrasar, esqueci de trazer o livro para mostrar para vocês. Qual que é Então o eu livro que contei você para vai vocês, sortear? eu vou sortear o livro da Claudiane Tavares, que foi a nossa convidada de ontem. E o livro Precisamos Falar sobre o Divórcio. Só que, Luiz, o livro dela é sensacional. Não é só sobre o divórcio. Mais a Claro. metade do livro ela fala sobre relacionamento, sobre o lugar da criança, o lugar do adulto e tudo mais, né? Sobre as posturas no relacionamento afetivo. Inclusive o que é possível dar certo. E aí, quando não dá certo, temos que olhar para isso também. Então, ela vem de uma Lindo. experiência até de vida, de um divórcio difícil, e ela traz isso na vida dela. Tudo que ela aprendeu, ela relata também no livro. Então, é A show Lu de Cola está bola. perguntando, eu quero o quê? Eu quero um livro, Lu. A Sheilinha está contando aqui que vai ser sorteado depois um livro da Claudiane Tavares. Isso mesmo. A gente constelou algumas constelações também, tá? Ó, Luiz, você escreveu um livro, estão te perguntando. Eu tenho uma parte no livro do IDESO, Inteligência Sistêmica. Tem uma parte ali sobre relacionamentos,
que dá para disponibilizar para vocês também, só mandar um e-mail, uma mensagem por direct. E eu estou escrevendo um outro agora solo. Mais uns 2 meses a gente deve publicar. Uhul! Viu, gente? Que maravilha! Se o mestrado permitir, né? Porque. Maravilha. Mas acho que vai dar tudo certo, sim. Talvez até menos. Que show. Então, para onde Fala um pouco vamos? pra ti, fala um pouco de ti também, Luiz, assim, como é que é essa tua experiência pessoal sobre essa função pai, nessa tua jornada de autodesenvolvimento? Essa pergunta é boa. É, Meus pais nunca foram casados. Você conhece minha história, Shelinha? Pouquíssimo, No pouquíssimo, módulo, só o que eu ouvi no curso, só o que eu vi no curso, só as pinceladinhas. nesse último módulo que eu dei lá para ti, que foi agora em fevereiro, eu contei bem mais da minha história. Acho que no anterior eu tinha contado menos. Mas então os meus pais nunca foram casados e minha mãe era bastante sem vergonhona. Espero que ela não se ofenda por eu dizer isso em rede pública, assim. Lindamente sem vergonhona, igualzinho eu, que eu também já fui muito sem vergonhona na minha vida de solteiro. Muito e ainda um pouquinho mais. É, e então, quando eu tinha uns 4 anos, eu perguntei para minha mãe quem era meu pai, ela me deu um nome. Quando eu completei 16 anos, eu fui para a missão evangélica, Jocum, e aí, envolvido lá, entendi que eu precisava procurar meu pai, que era importante para mim. Saí completamente movido, querendo encontrar meu pai. Encontrei 3 anos depois, 2 anos depois. Comecei a me reconciliar com ele. Conheci o trabalho de constelação, achei maravilhoso né, me tocou muito. Me aproximei ainda mais do meu pai. Até que eu assisti uma constelação do Stefan Hausner, sabe? Sim, Ele é. trabalhou para um rapaz que tinha uma questão com a morte e que o pai dele, que ele achava que era o pai dele, não era o pai dele. E aquela constelação me tocou muito profundamente. Eu fiquei muito mobilizado ouvindo aquela história, ouvindo aquela constelação. E isso fez eu saber uma coisinha que a gente já sabe, né? Se tocou é a nossa história. E eu fiquei com aquilo na cabeça. E aí, de repente, fui ler o livro do Stefan, encontrei uma constelação sobre isso. E, de novo, fiquei totalmente mobilizado com essa mesma história. Procurei meu suposto pai e disse para ele: pai, será que por acaso, porventura, talvez, entretanto, o senhor pode não ser meu pai? Ele riu e disse: então, filho, qualquer filho da Maria pode ser meu. E qualquer filho da Maria pode ser de qualquer homem desse Brasil. E eu disse: pai, eu Que não resposta, acredito. resposta de um pai mesmo, né? Eu não acredito. E aí ele disse: pois é, filho. Quando tu me procurou, eu fiz as contas e as contas não bateram. Mas assim, tu é maravilhoso. Para mim, tu é como se tu fosse meu filho. E aí eu fiz DNA e o DNA deu negativo. Procurei a minha mamãe e disse: mãe, tô precisando descobrir quem que é meu pai. Esse que a senhora disse que era, não era. Me conta. Ela me deu outro nome. Eu procurei o outro pai, deu negativo. Pedi de novo, ela me deu outro nome, procurei outro pai, deu negativo. Essa foi a minha história para encontrar meu pai. Minha mãe tem uma história pessoal bastante intensa. Eu não vou, eu não vou expor mais do que eu já expus, mas, né, porque é a história dela. Mas ela teve um trauma bem importante quando eu era bem criança. E bem importante esse trauma. E aí, num dia eu estava lá na casa dela, no colo dela, deitadinho, aninhadinho. Então eu olhei para ela, ela começou a contar de como era lindo quando eu aprendi a ler, como eu era uma criança maravilhosa. E aí eu disse: mãe, a senhora conhece todos os homens com quem a senhora já teve relação sexual. E se a senhora olhar dentro dos meus olhos, a senhora vai encontrar esse pai dentro de mim. E então, quando ela olhou, ela tomou um susto. E aí
eu sabia que esse homem, aonde teve essa história traumática com a minha mãe, também era meu pai. E aí, Sheilinho, eu vou te dizer que foi a prova de fogo, assim, para que eu descobrisse se esse negócio que a gente fala, que a gente ensina, se eu era capaz de viver de verdade, sabe? Eu sei que eu fiquei mal, assim, naquele momento. Fui para casa, fui para o banheiro, olhei no espelho, cheguei pertinho, olhei dentro dos meus olhos e disse assim, eu só vou sair daqui a hora que eu for capaz de encontrar esse meu pai que está vivo dentro de mim e for capaz de reconciliar com ele. E aí, e aí pude descobrir que hoje, eu até brinquei, eu estava fazendo uma meditação antes com uns amigos nossos, e eu brinquei que antes meu pai, que não é mais vivo, teve um destino pesado e que agora meu pai é constelador, né? Que lindo. Essa é a minha história com o meu pai. E assim, ó, eu sinto muito forte teu pai em ti. Eu acho que, para Não mim, é? é tão evidente isso que tu traz, É, Luiz, que não é à toa que eu te escolho sempre para falar de pai, para trazer a função pai para nossos alunos. Porque tu fala de pai diferente de muitas pessoas. Tu fala do profundo. Olha só. Não é da experiência prática da convivência. Tu é. fala do encontro profundo da tua alma. Olha que lindo, chegamos a 200 pessoas, sem fazer um print. Ó, que chique. Um destino especial traz também uma força especial, né? Olha só, esse movimento não é por acaso. Olha só, até isso. Olha que nós estamos falando de pai. Nós temos uma média de 180 pessoas, 160, 180, né? Desde que começamos. E hoje foi a primeira vez que passou dos 200. Olha que chique, que presente. Pai. Olha que também força do pai É, também, do movimento. Todo mundo aqui, de alguma forma, está buscando esse pai dentro de si, né? é, E viu, Luiz, você estava falando do teu profundo. Primeiro que eu acho que tudo que tu faz é profundo. Segundo que quando tu fala de pai, tu fala da alma. Tu não fala só de uma experiência. Porque pra ti é fácil falar da mãe. Se tu parar pra observar, né? claro, Esse amor da mãe é muito transbordante em ti, é muito forte. né? Mas quando tu fala do pai, quando tu fala do pai, é como se tu capturasse a gente, sabe? É um feedback até pra ti, talvez você ouviu dessa forma, mas como tu captura, assim, sabe? Eu sinto essa força. E olha que lindo, né? Tu trazer essa revelação, né? Tu trazer isso pra um monte de gente aí que não sabia da tua história também. Então É fala um pouco verdade. dessa força, né? Porque assim, ó, eu vejo tu produzindo, eu vejo tu sempre fazendo, eu vejo que tu também ganha dinheiro. Eu queria que tu falasse disso, porque eu quero que Gente, as pessoas Sheila, entendam lindo, o que é a força real. Qual que lindo, é, tá, Sheila, mas qual que é a prática disso? Qual o resultado que eu vou ter para minha vida se lindo, eu me conectar com meu pai? Se eu encontrar o meu pai dentro de mim? Olha o que é a prática. Eu quero que lindo. vocês entendam isso. Você O sabe que resultado eu, da nossa vida mostra se a gente está cheio de pai ou não. você sabe que eu fico pensando nisso, né? E, eu me sinto muito grato em ter essa história, porque às vezes alguém chega para mim e diz: Ah, eu não conheço meu pai, minha mãe só fala mal dele. E então eu conto a minha história e eu digo assim: agora, nego, tenta argumentar um motivo para tu não se reconciliar com teu pai. Tenta argumentar um motivo para tu continuar sustentando as tuas exigências contra teu pai, né? O primeiro vínculo que o meu pai tem com a minha mãe é um vínculo de destino de desvantagem existencial. Então, se arrisca depois, né, disso ainda ser capaz de ter motivo para continuar sustentando a exigência. Você sabe que foi um presente para mim, porque eu descobri isso na véspera do meu aniversário de 5 anos atrás, e eu tinha um curso com o Décio em Uberlândia. E ele estava contando uma história aleatória num café, eu acho, estava só eu e ele. E aí, aquelas histórias aleatórias que não tem nada a ver com a gente, né? E aí, então ele contou de alguém que tinha constelado com um profissional
E esse profissional tinha dito para essa pessoa que essa pessoa deveria ir procurar o pai e reconciliar com o pai. E ele então sorriu e disse: esse era um constelador chato. Ele se esqueceu de olhar para aquela pessoa e perceber quanto de dinheiro aquela pessoa ganhava, quanto ela era capaz de exercitar bem os limites dela, quanto ela era capaz de realizar na vida. Então o Décio disse: aquela pessoa não precisava reconciliar com o pai, ela manifestava o pai. E é isso totalmente em consonância com aquilo que você está falando, né? Quando a gente pensa naquilo que vem da mãe, a gente lembra que essencialmente a gente recebe nutrição, capacidade de sustentar vínculos, de manter vínculos de qualidade, de ter relações duradouras e também a nossa capacidade de demonstrar afeto, amar e ser amado. Essas são as coisas que a gente recebe da nossa mãe. Quando a gente pensa no que o nosso pai traz para nós, ele traz essencialmente um senso de propósito, e o propósito ele só surge quando eu olho para a continuidade que a vida precisa ter, né? Que a vida pode ter. O propósito só surge quando eu olho para a vida e vejo as pessoas que podem ser afetadas por aquilo que eu tenho para entregar para o mundo. O propósito, ele não vem... Eu tenho todo o meu respeito pelo bom coach, mas ele não vem de um coach onde eu faço ali né, as minhas listinhas. Ele vem de eu olhar para aquilo que o mundo pode ganhar com aquilo que só eu sou capaz de entregar, com o brilho que eu sou capaz de se manifestar através da minha vida. Então, o propósito vem do Pai, direção, a capacidade de eu seguir um rumo sem titubear no caminho, e a minha capacidade de sustentar limites, de ter limites claros, de dizer não e dizer sim, e de poder trazer ordem e senso de segurança. Essas são todas as funções pai. E aí, continuando no teu raciocínio, Sheilinha, o que essas coisas todas nos trazem, né? Quando eu sou capaz de sustentar um propósito, quando eu sou capaz de fazer o que eu faço, olhando para como as pessoas são afetadas por aquilo que só eu tenho para entregar, quando eu sou capaz de sustentar com consistência uma mesma coisa por um longo período, e quando eu sou capaz também de dizer não e dizer sim com a mesma propriedade, com a mesma força e com a mesma segurança interna, isso inevitavelmente vai me trazer mais dinheiro, vai me trazer uma rede de contatos muito mais sólida, uma rede de pessoas onde eu vou poder colaborar ativamente uns com os outros muito mais sólida. Então, quando eu penso, por exemplo, em você e na tua capacidade de criar uma rede, eu penso, por exemplo, em quanta gente você colaborou ativamente para se tornar famoso, por exemplo. Né? Sem detalhes, mas o quanto a tua potência foi capaz de ficar a serviço de alguém para levantar essa pessoa grandemente. Isso é uma força intensa do pai em ti, né? Eu ia dizer É. palavrão. Eu já disse no início, só que daí no início dá para Pode cortar, né? falar, já passou das 10. Pode. Então isso é uma força fodida do pai em ti. Essa é uma manifestação enorme do pai em ti, né? É. Então é Aí ele está isso. perguntando onde é que faz a formação, Ellen. A gente tem a formação em Florianópolis, que é do DES, Desenvolvimento de Expertise e Soluções Sistêmicas. E aí também a gente tem tu vai ver que o Fábio está aí com a gente, que tem uma formação em Passo Fundo, que indo pelo ILA, e o próprio Luiz também tem formação, né, Luiz? Tem uma Eu formação própria, né? ofereço, e eu também ofereço pela minha empresa, Vida Mais Leve, e ofereço pelo IDESB o curso de liderança sistêmica, baseado na gestão da complexidade e nas leis sistêmicas. Uma coisa que eu sou bem transparente, assim, quando a pessoa vem falar comigo, até hoje mesmo, uma menina veio falar comigo sobre. Ela disse, eu queria tanto fazer a formação contigo, mas para mim é tão contramão Florianópolis, eu ainda não fui para a região do interior do Rio Grande do Sul, essa modelo de formação do DES, né? Deu para onde é que tu mora? Eu não lembro se ela falou, mas era no interior, perto de Passo Fundo e Porto Alegre. E Olha eu que falei, legal. então vai para Passo Fundo ou Porto Alegre. Não tem boas formações. Mas eu sou chata, eu digo assim, ó, quais as formações? Se eu falei o meu nome, é porque eu tô assinando embaixo que é bom.
Não é para qualquer É um. verdade. Então, eu não assino embaixo qualquer pessoa. Já encaminhei pessoas para você, Verdade. já encaminhei pessoas. Eu digo pontualmente, onde é que você mora? E outra coisa que eu costumo falar é: se as pessoas perguntam, é melhor online ou melhor presencial? Sempre vai ser melhor presencial. Com toda Sempre. certeza, Então, se é. tu tem uma, se tu mora em Passo Fundo e tu quer constelar, tem o Luiz aí. Não tem por que tu constelar comigo. É, eu Mora não aqui na moro mais região. em Passo Fundo, não, você sabe, né? Não sabia, tu mudou? Não sei. São Paulo, moro em São Paulo há 6 meses. Tu mudou e tu falou que tava pensando quando eu falei contigo que ia mudar. Não sabia que tu tinha mudado já. Eu continuo Oh, indo então trabalhar para esquece Passo Fundo, esquece mas o moro em Luiz. São Paulo. É. Constela comigo. Entre constelar online com o Luiz e comigo, pode constelar comigo. Boa, Brincadeirinha. Eu tá digo que a certo. gente tem que assumir o quê? É o nosso movimento interno de conexão, né? É muito comum isso. Ah, me identifiquei com a pessoa. É ela que tem que ir. Por isso que eu trago um monte de convidados. É uma relação orgânica, né, Luiz? Pelo amor A de Deus, Bela tem lugar para todo costuma, mundo, não a existe Bela costuma competição. dizer que a gente tem o consolador que a gente merece, né? No bom Exato, né? sentido, no bom sentido. A gente precisa se Exato. conectar. A conexão, ela é mais importante do que a própria habilidade do ajudante de ajudar, né? Tem uma pesquisa bastante interessante que aconteceu há uns 5 anos atrás, aonde eles compararam diversas abordagens terapêuticas e diversos terapeutas, e eles queriam encontrar qual era a melhor abordagem terapêutica para X, Y ou Z problemas. E o que eles encontraram é que o que realmente faz diferença é que o cliente sinta que o ajudante tem algo para oferecer para ele e que a roupagem que o ajudante use seja sentida pelo ajudado como uma potência que vai poder colaborar ativamente com a vida dele. Então, essencialmente, o que cura essa conexão, né? Sim. Sem, sem essa conexão não tem vínculo, não tem campo relacional e não tem um ambiente propício para qualquer aprendizado novo, para qualquer possível transformação. Então, Luiz, eu queria falar um pouquinho sobre os projetos na relação com o pai. A gente começou a falar da potência, Ótimo, né? De conectar ou de fazer. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, porque eu estava falando justamente que eu vejo nos resultados do que tu faz, que tu vai em movimento. Então, fala um pouco disso. Acho importante as pessoas ouvirem. Muitas pessoas reclamam que têm sonhos, têm ideias, mas não conseguem, de fato, fazer a coisa. Bota no papel, tenta, começa e não acontece. Então, fala um ótimo. pouco do pai em relação a isso. Então, começando a desconstruir um pouquinho, né? Antes de construir. Quando a gente pensa quando a gente pensa naquilo que o pai, ao longo da existência da humanidade, fez para a vida ser assegurada, a gente vai lembrar que as necessidades básicas foram supridas muito antes de qualquer outra coisa. A gente vai lembrar, por exemplo, que primeiro o homem das cavernas caçava, assegurava o alimento do dia, para depois ir construir uma casa melhor ou qualquer coisa parecida. Quando eu olho para o nosso momento atual, olho para a realidade, penso nos inúmeros casos que eu atendo, onde as pessoas estão tendo dificuldade de executar um projeto e chegar até o fim, o que eu encontro, nem um pouco raro, é que às vezes a gente se deslumbra com grandes propósitos sem olhar para aquilo que é imediato. Eu gosto de compreender que a primeira coisa para eu poder ter um bom projeto é me reconciliar com a realidade. Talvez o que seja possível hoje, às vezes a gente já quer começar muito grande. Eu acho que esse é o primeiro inimigo da boa realização dos projetos. Quando a gente pensa no nosso começo, Sheilinha, certamente a gente vai poder lembrar que a gente começou muito pequenininho e a gente não começou nem constelando, a gente começou antes ainda com outras abordagens terapêuticas e tenho certeza que você, como eu, precisou dar muita palestra gratuita, precisou semear muita coisa antes de começar a colher, né? E então essa é a primeira coisa que eu nos lembraria que um projeto, para ter sucesso, ele precisa estar em reconciliação com a realidade, com aquilo que é possível. Se a gente começa a sonhar grande demais e querer esses sonhos se realizando rápido demais, a gente inevitavelmente vai perder potência ao longo dele, né? Porque a gente vai se frustrar ao invés de simplesmente caminhar
movido de pequeno sim em pequeno sim. Essa é a primeira coisa que eu diria. A outra coisa que eu diria, e é o que guia o meu coração, é aquela frase do Bert que diz que as coisas da vida são fáceis e que fácil é aquilo que é permitido vir, ou fácil é aquilo que eu permito que venha. Eu gosto de compreender que na vida as coisas não foram feitas para serem realizadas com esforço. Não estou dizendo que eu vou ficar o dia inteiro na cama coçando a bunda, né? Então vamos lembrar daquele teu primeiro parâmetro. A gente não está incentivando a normose aqui, não está incentivando o comodismo. Mas eu gosto de compreender que aquilo que é da vida recebe facilmente um sim. Eu não preciso fazer esforço, eu não preciso investir grandemente, insistir e pôr inúmeros recursos, e invisto mais em marketing, não sei o quê. Eu não estou dizendo que esses recursos não são importantes, mas eu estou dizendo que quando eu estou trazendo cada vez mais recursos para algo, e às vezes é uma vaca morta, às vezes o que eu estou querendo é ressuscitar uma vaca morta. E aí, se eu estou fazendo isso, eu estou perdendo recurso muito mais do que permitindo que esses recursos cresçam, né? Então, eu gosto de imaginar, Sheilinha, que na vida, nesse rio de fluir, nesse rio onde a vida flui, eu tenho sinais verdes o tempo todo. E nesses sinais verdes o tempo todo, eu tenho que ir me guiando por eles. Às vezes eu tô diante de um sinal verde enorme, só que a gente é teimoso pra caralho, e aí tem um vermelho aqui que aparentemente está mais bonito. E aí eu tô querendo seguir por aqui. Então eu penso, por exemplo, numa empresa que eu dei consultoria uns 6 anos atrás. Era uma empresa que tinha 15 pessoas trabalhando, uma estrutura gigantesca, as donas trabalhavam por 20 horas por dia, era uma coisa de louco, elas não conseguiam descansar, estavam exaustas, e quando eu fui ver quanto elas estavam ganhando, na época, perto de R$ 5.000. Quando eu fui fazer as contas junto com elas, de ver quanto que elas ganhariam só com o trabalho delas, quanto elas ganhariam só com o trabalho delas? R$ 7.000. Aí eu disse assim, peraí, a conta não fecha, vocês estão pagando para trabalhar. E aí então elas sorriram, né, iluminaram e me disseram, mas é o nosso sonho. E aí isso eu compreendo que é um jeito de eu me mover por um sinal vermelho querendo fazer violência, ao invés de simplesmente olhar para os efeitos, olhar para a realidade, me reconciliar com aquilo que é possível. Eu vi algumas coisas surgindo ali, por exemplo, alguém disse que é me mover de um jeito mais humilde, e eu concordo integralmente com essa frase. Alguém lembrou a Wilma falando sobre começar pequenininho, eu também concordo integralmente com isso, que se eu posso ir construindo na medida daquilo que me é permitido construir, eu alcanço um patamar muito diferente de um jeito muito mais leve. Então, eu E gosto de assim, né, compreender. e assim, né, Luiz, o que eu ouvi tu falar, na verdade, se eu não celebrar, se eu não celebrar as pequenas conquistas, eu não tenho nem merecimento para poder fazer movimento para as grandes. Tô Essa é a questão. contigo, tô contigo. Tem um texto da Bíblia que eu adoro, que me guia muito também, de Jeremias, que Jeremias diz que Deus se alegra nos pequenos começos. Eu acho que é por aí, sabe? E eu também preciso me alegrar com esses pequenos começos para me tornar talvez merecedor de continuar crescendo e ter ainda mais. Sim, é uma relação de confiança também. Eu confiar tanto Lindo, dentro, né, como na relação que eu estabeleço com as pessoas, com tudo que vem, com os projetos, com que eu vou me engajar. Então, se eu não tiver essa relação de confiança, eu não cresço. É aquilo que tu falou assim, lindo, que a Sheila. capacidade de o conectar pessoas. Como é que eu vou crescer se eu achar que eu tenho que crescer sozinho? Lindo, Né? Sheila. É que Lindo, se isso lindo, lindo, transborda e conecta, eu lindo. confio. Então, eu confio que o Luiz vai entregar e que ele não vai roubar meu lugar porque está comigo. Eu Os confio que o começos são Décio vai entregar, presentes. que o Claudiano, todo mundo vai entregando, e quanto mais a gente confia nisso, mais todo mundo cresce. E aí fica tão mais Lindo, fácil, né? Tudo fica mais fácil. É a coisa lindo. até de dividir as responsabilidades, sabe? Tu vai até em movimento. Vamos pensar nós aqui que somos
terapeutas e tudo mais. Olha que coisa gostosa saber que a gente tem parceiros de alta confiança, onde a gente pode contar, a gente pode até trocar, a gente pode indicar. Pior coisa, imagina que horrível seria se você tivesse que contar só com seu umbigo, né? Então, como é boa A essa gente humildade? A definharia, humildade é né? uma libertação, essa A humildade gente que a Wilma definharia, fala do pequeno é uma liberdade, né? né? Poder confiar no outro. Quando a gente pensa, por exemplo, no que o dinheiro representa, e a gente pode, não sei se eu quero abrir essa discussão, mas sim, sucesso e dinheiro possuem uma relação íntima, profunda. Eu não estou dizendo que só pessoas muito ricas têm sucesso, até porque quando eu penso numa criança que alguém traz para a vida, né? O presente que isso é para a vida e incomensurável, mas também o dinheiro faz parte desse presente que eu trago para a vida, é através do dinheiro que todas as relações são movidas. E quando a gente pensa no que faz com que o dinheiro possa se mover, permear as relações, a gente vai lembrar que a base é a confiança, né? Eu confio em você, então eu te entrego o meu dinheiro para que você te entregue me entregue o teu serviço. Então é impossível a gente crescer e ter sucesso e prosperidade sem que as bases que sustentam sejam as relações de confiança. Com certeza, estou contigo. Mas deixa eu falar, começou a falar do dinheiro e falou, não quero entrar, mas vamos entrar sim nisso, porque eu acho bem importante isso cutuca, isso cutuca. Porque assim, ó, não dá pra gente. Eu não quero alimentar em hipótese alguma aquela noção de que, eu não preciso de dinheiro para ser feliz. Desculpa, mas se Ah, você tem essa crença, quem tá ouvindo, é uma mentira. É uma boa forma de um disfarce, é um auto-boicote de você achar, não, é porque é uma lealdade, talvez, à sua família que não teve Sheilinha, dinheiro, vamos é uma colocar, alimentação à sua culpa por ganhar dinheiro, sabe? Então, assim, ó, ter vamos dinheiro é colocar bom, na bunda do Bert. Vamos dar, se citar uma frase dele, a gente bota na bunda dele. O Bert dizia que não há nada mais espiritual do que o dinheiro. mas é óbvio, para mim isso é É, óbvio. E para mim o dinheiro tem muito a ver também assim, ó, quando o dinheiro começa a travar, não tem movimento, alguma coisa eu estou fazendo que estou travando a minha vida. Porque o com toda dinheiro é certeza. um dos sintomas mais rápidos de percepção. É fácil de enxergar se você está fora do lugar, se A talvez você está escassez, dando né? demais, Com se você está certeza. doando demais ou recebendo demais. Os movimentos de equilíbrio pelo dinheiro, se a gente olha ele como uma energia de troca, é muito fácil de enxergar. E assim, ganhar dinheiro é bom, e o movimento de ganhar dinheiro, de conseguir, de alcançar, de arriscar. Por exemplo, pessoas que têm empresa, de empreender de novo. O empreendimento vem do pai. A força do empreender, do ousar, do inovar, a inovação. Que agora mesmo, gente, pelo amor de Deus, nessa época, quanta gente está se reinventando. A habilidade de você sair da vítima, do umbigo e conseguir se reinventar numa época de pandemia para poder conseguir estar em movimento e ganhar dinheiro com isso ainda, é maravilhoso. Agora não É adianta se verdade. esconder atrás do não sei mexer na internet. Eu, por exemplo, o Luiz, eu nunca fui de ficar em Instagram. Todo mundo sabe. Nunca tive vídeo no Instagram. Nunca fui fazer live. A primeira live que eu Somos fiz na dois. minha vida foi depois dessa pandemia. Então, o que eu vejo com isso tudo? A força do pai mesmo. É a mãe, primeiro, né? Que eu me nutri muito dessa pandemia. Nossa, foi tanto que a minha primeira live de espiritualidade tem muito a ver também com toda essa conexão com meu pai e com a minha mãe que eu fiz no início, mais forte ainda. E do meu pai, muito não tem negócio de peito, fazer diferente. Agora vou me esconder atrás do que eu sei fazer mais bem feito, que é o Lindo. olho no olho, É um do que me movimento expor. de sair da caverna, né, Sheilinha? Esse movimento que a gente tá sendo obrigado a se reinventar é um movimento paternal, claro, porque está me convidando a sair daquilo que é confortável. É isso que a caverna representa. Tudo aquilo que mimetiza a segurança, né? Tem uma leitura, uma leitura minha do trabalho do Porges sobre teoria polivagal, que para o nosso sistema nervoso, tudo aquilo que é mais conhecido imita a segurança. Então a gente está sendo convidado, e isso sim é uma potência muito paternal, para buscar o novo, né? Para buscar o desconhecido, sair da caverna. Com certeza, é uma potência muito.
masculina, muito paterna. Ó, pai e vida profissional. Quero falar que umas 5 pessoas já colocaram para falar mais sobre o pai e a vida profissional. Fala aí. Beleza, com a mãe a gente essencialmente vai aprender a servir. Servir é aquela coisa de entrego aquilo que está sobrando para o mundo. Eu tenho muitos tesouros, muitos recursos e eu entrego isso que está sobrando para o mundo. Isso tudo vem do pai, vem da mãe, a nossa capacidade de brilhar enquanto eu estou entregando gratuitamente valor para o outro. Agora, alguém ali brincou, sem dinheiro a gente nem come, né? E é exatamente isso, sem dinheiro a gente nem come. Então, ao passo que eu entrego para o mundo gratuitamente aquilo que eu tenho sobrando, e isso é uma potência que veio da mãe, o pai me ajuda, me ensina a entregar a partir de uma relação de troca. Então, ao passo que com a mãe eu aprendo a servir e entregar gratuitamente, com o pai eu aprendo a trocar, eu aprendo a atribuir valor àquilo que eu tenho sobrando. Essa é uma potência masculina, isso que tem a ver com o pai e com o trabalho. A gente poderia brincar assim com a semântica e dizer que a mãe nos traz uma profissão e o pai nos traz o trabalho, nos traz a forma de executar a profissão e de transformar aquilo que eu sou capaz de brilhar mais e cada vez mais em recursos monetários, em dinheiro. Bert costumava dizer que o dinheiro era uma potência ligada à mãe. Ele falou isso por muitos anos. Até que 3 anos atrás, acho que você estava na Alemanha quando ele falou isso. Foi em novembro de 2017? Acho que você estava lá, né? Ou foi 18 Tava, que você foi? outubro, setembro É, de né? 2017. Então, acho que você estava lá. Se eu estou lembrando certo, você estava. Se eu estou lembrando certo o ano que ele falou, ele disse que a mãe era aquilo que fazia com que o dinheiro chegasse. Né? As pessoas que servem, elas são capazes de receber o dinheiro. Agora, o pai é aquilo que nos dá a potência, a possibilidade de que o dinheiro fique, de que o dinheiro tenha um bom propósito, um bom destino e ele não se perca. E aí também ele completou e disse que é através da relação de casal que a gente encontra um propósito para desfrutar dos recursos e do dinheiro. E aí ele fechou, né? Viu, amor? Tá escutando aí? O meu amor tá aí na live. Viu, amor? Viu? Vamos pra É o, desfrutar. é o teu amor, olha que chique. Não, e assim, né, Sheila? Você sabe que a gente desfruta mais quando o dinheiro do marido pode estar a serviço da esposa. Viu? Ó, ó, aprende bem, aprende. Só que só vale pro amor da Sheila, para os outros amores, eu tô brincando aí. A potência masculina faz com que a gente sinta um brio quando o dinheiro do homem Deixa, fica a deixa eu só serviço da deixar uma, relação. deixa eu só deixar claro uma coisa aqui, ô Luiz, para as pessoas não acharem que tá contrariando o que tu disse. Quando ele disse que com a mãe o dinheiro vem, a gente recebe, imagina o dinheiro como uma nutrição. Aquele dinheiro que você tem para manter sua casa, para manter o seu lar, para manter o seu dia a dia, que vem do trabalho que você faz, serviço que você presta. O pai, quando ele fala o dinheiro fica, o pai é aquela força que a gente tem de fazer um bom investimento, sabe? Que o dinheiro ele trabalha para nós. Veja, eu vejo dessa forma. Ele traz mais força, porque é como se você conseguisse dar movimento para o dinheiro. Então, ele não fica parado, estagnado. Se você está com só aquela coisa de continhas pagas, está precisando da força do pai, que é conseguir fazer isso, dar mais movimento na vida, né? Porque só a nutrição não é o suficiente. Porque muitas vezes não é aquilo que eu falei, que às vezes a gente quer fazer de conta que só porque eu não estou endividado tá tudo bem. Não, tem que desejar mesmo, querer sobrar dinheiro, olhar na tua conta bancária e dizer, uau, não tá sobrando, vou fazer alguma coisa com isso, de Porque repente tô a ninguém fim de perde investir para num que eu curso. ganhe, né, Sheilinha? Porque ninguém perde para que eu ganhe mais dinheiro. Dinheiro é um recurso renovável. Quer dizer que quanto mais cada elemento tem de dinheiro e mais dinheiro cada elemento põe no fluxo de volta, mais dinheiro e mais recursos todos têm. Essa é a beleza de um recurso renovável. Olha só, tem alguma coisa que tu queira completar? Tu vai fazer a meditação? Tu que manda, eu sou teu convidado, eu não Ah, eu mando quero. nada. Não, olha só, Moreno, né? Eu tô esticando todos os dias a live. Eu queria tentar me preservar um pouco mais, porque eu tô começando a sentir que tá desequilibrado. Eu tô doando muito,
E teve uma live que eu fui a 1 hora e 40 minutos, você acredita? Ficamos quase 170 pessoas, Eita! 1 hora e 40 minutos. A outra foi 1 hora e 15. Eu Então eu sou a quero. favor do gostinho de quero mais. Eu sou mais a favor do gostinho de É, quero mais. então vamos lá. Então, rapidamente aqui, eu só vou mostrar que número que vai sair. Davis, saiu 15, Davis, tá? Número 15. Depois tu diz aí quem ganhou, tá? Relacionamento é a Dessa mãe vez ou o eu não vou me pai? preocupar. Hã? Ju, é, Os dois. Ju, Vai ter duas lives sobre relacionamento. Não precisa responder essa pergunta, tá? tá bom. Vai ter duas lives só sobre relacionamento afetivo, que Quer vai dizer que a ser Shelinha dia está 28 convocando e vocês para 29 de participar. maio. 28 e 29 de maio, tá? Vocês podem tirar dúvida o que for. A gente vai ali escancarar. Então vai ter uma comigo e Paulo Pimon, pra gente falar sobre isso. Ah, que legal. Beleza? Vai ser massa. Então tá, vamos fazer meditação. Posso botar. Tu tem música aí ou tu quer que eu bote uma música aqui? Tenho música sim. Será Então que se bota uma eu música aí botar e bem vamos para alto aquilo se que é bom, ouve? gente, porque a gente tem que pegar isso tudo que a gente ouviu e sentir no coração, tá? E quem está ouvindo A pode live vai começar a ficar encontrar. gravada, sim, perguntaram, vai ficar gravada. No meu IGTV, tá, gente? E o Davis depois vai botar todas as lives no YouTube. Então, como movimento de troca, quero que vocês compartilhem o meu perfil, o perfil do Luiz, tá? Compartilhem a live com as pessoas que você ama, que você gosta. Faz a galera curtir, a gente crescer junto, é tudo que a gente tá falando, tá? Então, fazer crescer. Então, curte lá. Não é assim, Luiz? É Claro, eu assim só a estou gente. pensando que a gente tem 5 minutos para meditação. Então tá. Encontre uma posição digna e confortável ao A mesmo não ser que a tempo. gente encerre e volta só pra meditação e dá tchau. Daí Eu fica posso fazer em tipo. 5 minutos também. Aí o gostinho de quero Então mais tá, fica então faz. mais. Tá bom. Tá dando para ouvir a música? Mais alto. Não? Bota bem perto do teu. Dá para ouvir? Baixinho? Encontre Sim. uma posição confortável e digna ao mesmo tempo. E comecem a respirar. Você começa a respirar lenta, suavemente, sentindo o peito expandir e o coração ser abraçado pelos pulmões. Enquanto a respiração se expande mais e o coração é abraçado pelos pulmões, você começa a perceber aonde em você vive o teu pai. Talvez na severidade que você viu ele ter enquanto você crescia. Talvez no senso de fazer aquilo que é preciso, independente do quanto custe. Talvez na inteligência, na capacidade de comunicação. Talvez na doçura. E você começa a encontrar o teu pai no teu corpo e nas tuas características. Começa a perceber o quanto mais de potência você tem, porque você é filho de quem você é filho. Porque você tem o pai que você tem. E talvez reconhecendo esse pai em você, você comece a perceber quantas vezes, inconscientemente ou não, você olhou para o jeito que o teu pai tratou a esposa dele e acreditou que a tua mãe não estava sendo amada do jeito que ela merecia ser amada. Quantas vezes olhar para essa cena e tomar o partido da mãe te separou do teu pai. Começa a perceber e reconhecer interno e profundamente o quanto você perdeu do teu pai.
porque talvez muito além dessas imagens, você podia encontrar um pai que brincava com você na grama, você podia encontrar um pai que chegava do trabalho e você corria para os braços dele e pulava no pescoço, e enchia de beijo e sentia a barba roçar na bochecha. Simplesmente permite a si mesmo descobrir o quanto talvez você tenha perdido ao longo dos anos por ter tomado o partido da mãe e deixado o pai de lado. Descobre como é concordar, sentir, descobrir dentro de você um lugar para voltar para esse pai. Além das imagens do casamento dos teus pais. Voltar para o pai que a barba roçava na tua bochecha. E talvez descobrindo que na severidade do pai o amor também está contido. E talvez descobrindo que a sobrevivência só foi possível porque o pai fez aquilo que era preciso em cada circunstância, a todo momento. E percebendo como essa potência agora em você pode te convidar a realizar cada vez mais. Enquanto descobrir e se reconciliar com uma vida onde você faz aquilo que é preciso e possível a cada momento e a todo instante, te impulsiona para resultados muito maiores, para uma vida muito mais abundante e plena. Enquanto você simplesmente permite, autoriza que o teu pai se manifeste e cresça através de você. Se manifeste e cresça através de você. Permitindo que essas imagens todas penetrem profundamente no teu coração, te convidando a caminhar nos próximos dias consciente de quem é o teu pai em você, te convidando para caminhar nos próximos dias com a consciência de quem é a tua mãe em você, para que então, a partir dessas duas potências, você encontre quem é você no meio disso tudo. E você é nada mais, nada menos que a manifestação e o amor do pai e da mãe. E é só com esses dois amores em ordem que você vai poder manifestar tudo que você veio para a vida para manifestar. Talvez, para finalizar, você ainda poderia olhar para a mamãe, olhar para o papai e dizer: e eu não fico com você, mãe, e eu não fico com você, pai. Eu fico com os dois. Eu preciso dos dois. Eu fico com o amor dos dois. E eu acho que vai explodir a qualquer segundo essa live, do mesmo jeito que o amor do papai e da mamãe explode no teu coração. E para continuar esse trabalho lindo, amanhã a live é às 20 horas, gente. Não vai ser 22h12, o nosso Amanhã é com mestre o dorme mais Décio. cedo. Gente, é nosso professor, tá? Então a gente honra ele, né, Luiz? Claro, Décio é maravilhoso. É um dos meus professores Sim. preferidos da vida. Uma das Ah, eu também. Eu também, com pessoas certeza. mais maravilhosas que eu já conheci. Ganhei muito dele, né? E eu Ganhamos também sou muito. grata a ele, porque graças ao curso dele que eu te conheci. Não é? Olha que lindezas, nós. É. Muito Ai, obrigado pela lindos. honra, viu? Obrigado pela Obrigada a vocês generosidade, todos, Sheilinha. gente, por ficar até esse horário aqui com a gente. Gratidão, né? Muitas bênçãos para vocês. E vamos continuar cada vez mais aí nessas lives. Que estão muita coisa. Estou recebendo tanta agradecimento de cura de pessoas só de participar desses movimentos, que é tão lindo, né? Que Eu fico presente, muito né? feliz. Me alegra bastante isso, poder servir com tão pouco, né? Poder ser tanto entregando tão pouco. Fico muito feliz. Verdade. 20 segundos restantes. Beijo. Tudo de bom. Vou encerrar a live, de salvar. Vai ficar no GTV.
tá? Compartilhem. Até mais. Tchau, Beijo, tchau, Jô. gente. Beijo, Até Babi. amanhã, Beijo a 8 da todos. noite, 20 horas. Até já.